Olá, meus queridos perseguidores. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto científico, a essa questão biológica, a essa questão neurológica, né, que é a glândula pineal, e vamos falar aqui um pouquinho mais sobre Chico Xavier. Bom, a direção do canal providenciou para que nós tivéssemos luz. Eu já disse isso no outro vídeo e agora eu criei uma situação para que a gente possa estar falando mais a respeito e trabalhando nesse canal, né, fazendo com que ele cumpra com a sua função. Eu vou começar falando o seguinte, gente. Olha, Chico Xavier não era uma exceção. Às vezes a gente costuma criar um certo misticismo, né? Realmente esse misticismo existe. Mas antes de tudo, o Chico Xavier é um ser humano que já passou por outras encarnações neste mundo, ele absorveu conhecimentos, ele veio com uma missão, tá? E ele já tem esse entendimento desse plano superior que a humanidade deveria já estar alcançando, né? Nós já deveríamos estar no processo evolutivo mais adiantado, quer dizer. Então nós temos, por um lado, as outras dimensões, pelo outro lado, ou talvez pelo mesmo caminho, a espiritualidade, e nós temos a ciência, nós temos a comunicação e a educação, o processo. Tudo isso deveria ser um conjunto que deveria estar funcionando num compasso mais compassado, mais direitinho, digamos assim. E ao contrário disso, o ser humano ele está promovendo guerras, ele está desmatando e ele está se auto-sabotando. Quer dizer, nós dependemos da natureza, estamos aqui nos auto-sabotando, destruindo o planeta e vai chegar um momento que esse planeta vai ficar assim, inabitável. Mas como eu disse, realmente, a glândula pineal, ela é o que se tem hoje, é um estudo científico, neurológico, que comprova que a glândula pineal, que ela está aqui, ó, a glândula pineal, ela está praticamente nessa parte do cérebro aqui, né, de frente, aqui, né, ela está lá dentro do cérebro, tá? E ela é o que os orientais chamavam, ou chamam, desculpa, de o terceiro olho. Então, o que seria a glândula pineal? Nada mais é do que a nossa conexão Wi-Fi com todas aquelas questões que eu citei para vocês. É a nossa conexão com o além, com a sensibilidade, com a espiritualidade, com outras dimensões. E isso não é teoria, isso é ciência. Não é uma coisa que eu estou dizendo porque eu acho ou eu ouvi falar, não, é científico. A ciência comprova que a glândula pineal, não vou entrar em detalhes em relação à glândula, isso daí tem muito material já na internet que vocês podem pesquisar. A glândula pineal, ela justifica exatamente toda essa questão que eu vim citando desde o começo. Quer dizer, por que eu tenho esta sensibilidade? Porque eu tenho sim esse envolvimento espiritual, eu tenho sim essa questão da glândula pineal, que no meu caso, são casos, por exemplo, existem pessoas que a glândula pineal ela vai dar mais acesso
como por exemplo ao Chico Xavier, que fazia todas aquelas transcrições, que fazia suas previsões, que tinha a mediunidade apurada. Então, a glândula pineal do Chico trabalha nesse sentido. Existem pessoas que têm muito mais facilidade para conexão com outras dimensões. Existem pessoas que têm acesso a outras civilizações, outros planetas, enfim. Então, cada um tem um teor de sensibilidade da sua glândula. Cada glândula tem uma característica própria. É a digital. Cada um tem a sua, cada um tem a sua forma de comunicação. Porém, a gente transfere essa responsabilidade, como eu disse lá no começo, para terceiros. A glândula pineal, a natureza te deu. Quando você sente um determinado receio, tem o envolvimento da glândula pineal. Quando você sonha e você vê uma determinada situação que parece que aquilo vem e acontece, é a glândula pineal em ação. Quando você pensa de uma maneira positiva, você vai sim fazer com que as energias funcionem positivamente. Quando você negativa o seu pensamento, você vai articular para com que as coisas aconteçam negativamente. Por quê? Porque a glândula pineal, ela interfere nesse contexto energético. A glândula pineal, ela vai, através das funções da glândula, você vai absorver as energias negativas, você vai trabalhar o seu lado negativo. O que é a fé, se não a atuação positiva do campo energético acessado pela glândula pineal? Então, eu posso ser sim autônomo nas minhas ações, nos meus pensamentos, a partir do momento que eu tenho uma vida que é regada a positividade e que eu me entrego a situações positivas e que eu tenho aquela questão da, como eu posso dizer, não é que eu vá me redimir as situações, eu preciso aceitar a situação negativa que acontece na minha vida para que eu observe o que tem acontecido, quais as lições que eu aprendi dentro daquelas situações que foram negativas e transformar através do pensamento positivo esse conhecimento que nós adquirimos no sofrimento e transformar isso em uma lição. Resiliência é a palavra. Nós temos que ser resilientes. Não adianta eu correr atrás de uma ajuda espiritual se eu não entender que tudo aquilo que acontece comigo está destinado na minha vida, faz parte sim do meu aprendizado. Então, existe o negativo, existe o positivo, existe a união do positivo com o negativo, existe essa flexibilidade, existe a necessidade de se apurar o que é extremamente positivo e o que é negativo, porque muitas vezes tem coisas que nós vemos só o lado negativo e elas funcionam na nossa vida transformando o nosso dia a dia. Às vezes eu acordo de manhã, olho para o teto e digo, meu Deus do céu, as minhas coisas, elas estão exatamente na mesma situação. Ai, não acontece nada na minha vida. Ai, meu Deus do céu, porque eu preciso alcançar tal objetivo. E na verdade, às vezes a gente se esquece de tudo que fez no dia anterior, de tudo que tem feito durante a vida, de tudo de positivo que nós deixamos para as pessoas, que muitas vezes também elas não compreendem, porque nem todo mundo entende o que a gente tenta passar, nem todo mundo absorve, nem todo mundo tem essa capacidade. Agora, quando fizeram aqueles trabalhos para mim, que inclusive eu fui vítima e eu passei a ter problemas espirituais, é porque a energia negativa ela consegue sim bloquear
a sua glândula pineal, porque se ela é a sua rede Wi-Fi e ela está captando energia positiva e energia negativa, então é o momento em que a gente precisa buscar o auxílio espiritual como eu busquei. Mas só que existe uma outra questão. O meu lado positivo, a minha resiliência, o meu entendimento, a aceitação de todas as dificuldades que eu passei, só me levaram para um crescimento. E tem uma coisa que eu digo, inclusive, num dos meus textos, é que o mal, ele fica com quem pratica. É fundamental a gente ter esse cuidado, não só com a questão espiritual, não só com a questão de relacionamentos humanos, a gente partir para essa questão do respeito, para a gente poder lutar contra esse mal que está instituído, esse mal que vem. E, aliás, as pessoas culpam outros, culpam terceiros pelo mal, né? Aí fala assim, quem faz o mal é o fulano. Eu não faço mal, eu não penso negativamente. Eu não desejo o mal do próximo, não. Isso daí é obra do tinhoso. Se a gente for parar para observar, todas as coisas ruins que estão acontecendo no planeta são em função da necessidade, da ganância, da presunção, da pretensão do ser humano. Se a gente for avaliar, o mal, ele não está só no plano, ele está em ação, porque não é o tinhoso que está fazendo com que o mal aconteça, é o próprio ser humano. Então dizer que o mal é culpa deste ou daquele, é culpa do tinhoso. Está escrito aqui, está escrito ali. Quer dizer, se institui uma ideia de que todo o mal que nós praticamos não seja justificado. Então, todo o mal que o ser humano faz, tudo que aqui se faz, aqui se paga, já dizia minha avó. Então, para a gente poder assumir que o bem vai prevalecer, a nossa atitude tem que ser benigna. Então não adianta nada a gente ir para a igreja, a gente usar a nossa fé, e quando sai da igreja já pensa negativo, já sai falando mal daquela vizinha, já sai falando mal deste e daquele, já sai julgando, já sai condenando. Então do que adianta a pessoa procurar exercer a fé e não colocar isso em prática no dia a dia, através do respeito, através da consideração? Quero dizer o seguinte, que hoje eu me sinto mais à vontade com as minhas intuições, e aquela questão do rapaz vidente, ele usou o terceiro olho, ele leu o que estava escrito no meu documento, porque a glândula pineal, ela te dá essa condição de ver através. Quando eu fiz aquela questão da cirurgia da catarata, eu percebi que através da venda eu conseguia ver a movimentação do meu dedo. Mas isso, para que isso aconteça, não é eu vou usar a minha glândula pineal. Não, você tem que estar num estado em que seja favorável. Você tem que estar num estado positivado para que aquilo funcione. Você tem que acreditar que aquilo vai acontecer. E eu, dentro do meu ceticismo, eu acredito porque tem a direção do canal que diz para mim, olha, faz assim, muda o seu cenário que você vai se dar melhor. Olha, faça isso, faça aquilo. Então, essas vozes que eu escuto, essas orientações que eu tenho, essas capacidades, elas vêm dessa parte biológica, dessa parte neurológica que é a glândula pineal. Hoje eu já não me sinto mais... quando eu entendi isso tudo, porque eu tinha aquele receio de ser julgado, por exemplo, é macumbeiro, é isso, é aquilo, é louco, é psicopata. Não. Hoje eu me entendo como ser humano, porque dentro do meu ceticismo, que eu gosto de seguir a ciência, eu gosto de observar até que ponto a humanidade tem evoluído, aí eu entendi o porquê.
de eu ter essa iluminação quando eu fecho os olhos, de eu sair em astral, de eu poder fazer um movimento de cura, né? E poder ficar à vontade para chegar aqui e falar isso para vocês, porque você também tem essa capacidade. Todos nós temos a capacidade, cada um dentro do seu limite, mas todo o ser humano tem a glândula pineal. Há exceções, casos raros, porque acontece, pode haver uma deficiência nessa parte, mas o ser humano, todo ser humano é capaz de pensar positivamente, de conquistar aquilo que quer, porque quando a gente coloca na cabeça que quer uma determinada coisa, em que o plano está favorável, em que essas energias e essas pessoas tóxicas não fazem parte do seu dia a dia, e você consegue separar os seus relacionamentos, que você consegue colocar cada um no seu devido lugar, obviamente a gente consegue ter um crescimento. E eu não estou falando de crescimento financeiro, estou falando de crescimento como ser humano, de crescimento como pessoa, de você poder entender que ter dinheiro ou não é uma consequência daquilo que você articula no seu dia a dia, daquilo que você faz de positivo, de o quanto você se respeita e de o quanto você é capaz de se colocar no mundo. Tá bom? Fui claro? Então, aliás, deixa eu falar para vocês que aquele homem morcego que eu vi provavelmente foi uma projeção de uma outra dimensão, mas eu acho que ele realmente ele habita algum lugar na Terra, porque eu vi outros relatos desse homem morcego que voa por aí. E, enfim, tudo isso é normal. Não tem nada assim de anormal. E o paranormal, ele é mais normal do que ele aparenta. Tá bom? Beijo, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o seu like, tá bom? E eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau.